Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que hoje a gente se reúne aqui nesse espaço virtual para poder conversarmos, termos uma conversa fraterna sobre as colônias espirituais, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então sejam todos bem-vindos e neste momento vamos nos preparar, Então, já pegue uma jarra com água, um copo com água e já deixe aqui do lado, aguardando aí, porque durante o período da palestra já vai recebendo as energias salutares e ao final a gente faz a prece de fluidificação das águas para que possa receber todos os elementos necessários, para trazer aí saúde para esse corpo físico e também para a nossa alma. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar confortavelmente, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, em gratidão a Deus, por estarmos aqui neste momento, refletindo sobre a maravilha que é o universo, sobre as maravilhas que construíram para nós, para toda a humanidade, para todos os seres espirituais. E agradecer imensamente pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigada à espiritualidade que se faz presente neste momento, em cada lar que acompanha essa palestra. Que todos possam ser envolvidos por esta energia de luz e de amor. Que assim seja.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao 3. Esta mensagem, esta passagem diz assim. É uma passagem que Jesus está falando aos seus apóstolos. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as colônias espirituais. Olha que coisa legal! Vamos falar de moradas espirituais. Isso é muito interessante, né? E nos desperta muita curiosidade. Moradas espirituais? Colônias espirituais? Como assim? Existe? É claro que na nossa formação milenar, nossa formação religiosa milenar, veio nos colocado apenas essa ideia de céu e inferno, no mundo espiritual. Mas, na verdade, não é bem assim. E as literaturas espíritas, elas vêm nos mostrar, uma vasta literatura vem nos mostrar que não é assim. Que existe muitas moradas na casa de meu Pai. E isso é bíblico. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos disse isso. Mas é interessante que não se fala muito dessas moradas. Não se fala muito porque Jesus falou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu lembro que quando adolescente, ainda criança, tinha uma musiquinha que falava. Eu achava muito bonita, muito bonitinha. Eu cantava: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas não entendia. Falava muitas moradas, mas a minha mãe só explicava o céu. E realmente nós vamos sendo educados dessa forma. E dentro do espiritismo, estudando a literatura espírita, nós temos outra visão, outras situações que vêm que vêm ao encontro de nossos anseios, Então, as passagens, na casa de meu Pai há muitas moradas. E que moradas são essas? Jesus não está falando de moradas físicas, mas de moradas espirituais. E essas moradas que nós vamos falar agora são as moradas espirituais. Então, uma das passagens que vai falar sobre isso é no livro dos Espíritos, na pergunta 55, que vai perguntar assim: são habitáveis todos os mundos que se movem no espaço? Então agora nós estamos falando de mundos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Esses espíritos, quando respondiam para Allan Kardec, dava cada cutucada na gente, Olha só, orgulho e vaidade. Imagina, só nós, o centro do universo.
Claro que não. Há outras moradas, há outros mundos, com outras composições físicas, com outras formas de vidas. E há os mundos também espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, ele vai nos retratar, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, é o título deste capítulo. E aí vai falar de várias, por exemplo, tem um capítulo que vai falar de diferentes estados da alma na erraticidade. Estamos falando de quê? Do espírito na erraticidade, depois do desencarne. Então, vai falar de diferentes estados da alma, ou seja, como essa alma está quando ela desencarna e quando ela está na erraticidade. Então eu preciso pensar em como eu estou aqui enquanto espírito encarnado, para que o estado da minha alma vá refletir algo bom, algo me levar para ambientes bons, né? Então vamos refletir a respeito disso. Então Santo Agostinho ele vai falar o seguinte, né? Nesses capítulos aqui, ele vai dizer que há mundos de provas e expiações, né? Que ainda o mal predomina. Que ainda há vícios, né, resgates a se fazer. Por exemplo, no planeta Terra é um mundo de expiação, que está passando por um processo agora, né, para a regeneração. Nós estamos mudando, olha tudo que estamos vivenciando, né? Então está havendo mudanças, sim. E aí ele vai trazer, né, que há os mundos de regeneração, que aí nesses mundos, né, apesar de ainda haver o mal, mas o bem vai predominar. Ele vai falar aqui, né, que essa transformação que vai acontecer com o planeta, né, que o Espiritismo ele vem mostrar, ele vem falar dessa transformação que está acontecendo com o planeta para se tornar um mundo de regeneração. Nesse sentido, deixa eu só buscar aqui, que eu quero ler um trechinho para vocês. Né? Então ele retoma essa questão de que há muitas moradas na casa do Pai. Então nós vamos poder entender que a alma na erraticidade, ela vai se preparando para uma encarnação, para uma nova encarnação. Então como são esses mundos? Como que se organizam esses mundos? É tão diferente assim do que há na Terra? Então, continuando na literatura espírita, na questão 84 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, tem a seguinte pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, veja bem, já fica claro na resposta dos espíritos que há um mundo à parte, há um mundo incorpóreo, há um mundo que não é físico, com essa matéria essa matéria grosseira, há um outro mundo. E ainda, na questão 234 do Livro dos Espíritos, também é feita a pergunta e eles vão dizer assim: há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Seres errantes são os espíritos desencarnados. Não quer dizer que é um ser que está errando o tempo todo. Errante no sentido de que não encarnou ainda, tá? Então, ele vai falar dos seres errantes, que são os espíritos desencarnados. Então, mundos que eles podem habitar temporariamente. Por quê? Porque eles vão encarnar, seja no planeta Terra ou em outro mundo, mas vão encarnar para continuar a progressão, o processo de evolução. É preciso que haja o reencarne, a reencarnação. Então, aqui eles explicam o seguinte, que esses mundos é uma espécie de acampamento, de lugares em que possam repousar, né, na erraticidade. Né? Porque às vezes são longos períodos, séculos na erraticidade, aguardando um momento
para poder voltar, se preparando. Também é um ambiente em que o espírito está se preparando. Então não existe aquele lugar em que a pessoa fica lá, contemplativo, sem trabalhar. Não, eles vão se preparar para voltar para o planeta Terra, né? No caso, né, pensando neste mundo, nesses mundos de erraticidade que estão no entorno do planeta Terra, tá? Então vamos focar aqui no nosso planeta. Então ele vai falar que são posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que pode atingi-los e que neles gozam de maior ou de menor bem-estar. Vai depender da evolução de cada espírito, né? Então, como que cada um está evoluído? Como que cada um, né, tem progredido? Para saber do que ele vai, né, usufruir neste mundo de erraticidade. O espírito milanês, fazendo uma análise filosófica da questão do Livro dos Espíritos, ela vai dizer assim: a razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir um mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum entre os espiritualistas que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorros e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções, que podemos chamar construções fluídicas. Então veja bem, meus irmãos, nós imitamos o que há no plano espiritual. Não é o plano espiritual que imita o que tem aqui. Como pode? No plano espiritual tem prédio, tem escola, igual aqui. Nós imitamos grosseiramente esses planos. Portanto, no entorno da Terra, no plano espiritual, acima do planeta Terra, há muitas, inúmeras colônias espirituais. E aí a gente fica pensando, e como é que eu vou para uma dessas colônias? Como é que eu faço para ir para essas colônias? Elas são legais, são muito boas, porque eu gostaria de ir para um lugar assim, né? Então, quando passou o Nosso Lar, aqueles lugares maravilhosos, que falava das músicas maravilhosas, né? A gente fica, olha, se eu for para o Nosso Lar já tá bom demais, né? Gostaria de ir para o Nosso Lar. Então, né? Como que as pessoas chegam lá? Por que elas chegaram até lá? E por que outras não conseguiram? Então, o que diz aqui exatamente a questão de afinidade. Essas colônias, elas são organizadas pelas afinidades dos espíritos. Então, vai estar relacionada às afinidades das questões morais, intelectuais. Todas essas afinidades vai atrair para um ambiente. Então, nós começamos a construir as nossas moradas espirituais aqui no planeta Terra. Olha que legal! Então eu posso começar a construir aqui. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque está aqui, ó. Se a gente começa a pensar em coisas ruins, a alimentar o mal que há em nós, em vez de alimentar o bem que há em nós, nós vamos construindo ambientes psíquicos que não vão ser legais para nós. Então a pergunta é: que moradas espirituais você está construindo? Que moradas espirituais você quer estar depois que sair daqui
deste corpo físico? Esta é a pergunta. Porque, na verdade, não devemos nos preocupar com essas moradas, no sentido de, mas tem moradas espirituais? Não tem moradas espirituais. Mas nos preocupar como nós estamos construindo nossas moradas. Para onde eu quero ir? Que construção psíquica eu estou fazendo? Porque é pela lei da afinidade que eu vou ser conduzida assim que eu desencarnar para um determinado local. E aí, como é que eu estou trabalhando isso em mim? Então, vamos refletir a respeito disso. E enquanto refletimos, eu quero falar um pouco mais dessas colônias. Olha só, esse livro aqui, eu acho que dá para ver aí, né? Vocês estão vendo? Ele é um livro da Vânia Arantes Damo, tá? O espírito é psicografado pelo... Ela escreveu esse livro, mas ela tem como mentor, né, mentora, Joaninha Dark. Nós perguntamos para ela se seria Joana Dark, ela acredita que não. É como se fosse um codinome que ela colocou ali para acompanhar. Enfim, isso não vem ao caso. Esse livro, ele vai falar de várias moradas espirituais, vai falar de 20 moradas espirituais. E nós, da Seara de Luz, em uma caravana que fizemos até Palmelo, tivemos o prazer de conhecer a nossa irmã Vânia. E ela nos relatou como foi esse processo de viagem, né, astral para essa outra dimensão. Então, ela esteve nessas colônias enquanto dormia. Ela foi conduzida para essas colônias e ela teve a permissão, né, foi todo um trabalho, e ela teve a permissão para visitar essas colônias e registrar tudo que ela viu, tudo que ela presenciou. É claro, e aqui mesmo ela fala, que em palavras é impossível de registrar toda a beleza, todo o significado, tudo que ela sentiu e tudo que ela viu. Mas ela tentou descrever de uma forma que todos compreendessem como que eram essas colônias. E é maravilhoso, porque nós vamos vendo assim, e o tempo todo ela vai falando disso também, da questão da afinidade. Então, essas colônias, elas vão sendo constituídas, pessoas que estão ali, elas estão pela lei da afinidade. E trabalha-se o tempo todo. Não pensem, gente, essa ideia de que morreu, descansou, não. Não pense assim. Continua trabalhando. Continua trabalhando, mas com uma outra energia. Com uma outra energia, esse trabalho. Então, nas colônias, o trabalho é constante. O trabalho voluntário, o trabalho solidário, o trabalho, ele é constante, constante. Todos trabalham. Só não trabalham quem ainda não está bem, que está se situando da sua condição, está se preparando. Depois que se restabelece, se prepara, pronto, trabalho. Trabalho, trabalho. Isso me fez lembrar também de uma outra colônia, Flores de Maria. Esse livro, eu acho ele maravilhoso, e eu trabalhei com os meus adolescentes, né? Olha só, gente, falando meus adolescentes. Com os adolescentes da Seara, né? Porque eu amo tanto, né? E com os adolescentes da Seara, eu trabalhei esse livro que vai falar de uma colônia, de um educandário, e como que funciona. Então, nesses ambientes, nessas colônias, nesses postos espirituais, nós somos recebidos e somos tratados ainda, né, recebendo os tratamentos como se estivessem na Terra. Por quê? Porque muitos não tomaram consciência de como, de que morreram, de que não estão mais no plano físico. Então, eles precisam se alimentar, eles sentem fome, eles sentem necessidades e precisam ser cuidados como se estivessem aqui. Até que eles vão tomando consciência e vão se restabelecendo, e aí já não vai tendo mais essa necessidade. Mesmo aqueles que tomam consciência, que é o caso da Rosângela, ela sabia que ela já tinha desencarnado, mas
ela sentia fome, sentia vontade de se alimentar, então sentia essas necessidades. E aí, o que acontecia? Ela se alimentava, até que ela foi, né, tomando consciência e foi diminuindo a forma de alimentar, diminuindo, né, passando para a forma líquida e foi modificando. Isso também mostra-se em nosso lar, né? Vai mostrando essa alimentação, como que é, vai mostrando, o André Luiz, ele vai retratando tudo isso em nosso lar. Então, é claro que nós nesses ambientes, né, quer dizer, nós enquanto espíritos desencarnados nesses ambientes, nós vamos ser tratados desta forma. Mas aí nos resta novamente lembrar como estamos, né, como estamos trabalhando o nosso psíquico, como nós estamos trabalhando a nossa reforma íntima, para que, ao desencarnar, possamos ser recebidos nesses postos espirituais, nessas colônias espirituais, com toda esse zelo e que possamos aceitar isso, porque quando não estamos bem psiquicamente, por mais que os espíritos devotados nos tratem bem e nos recebam com todo zelo, nós vamos sofrer. Não vamos estar bem, como é retratado tanto em Flores de Maria, com algumas crianças que chegam ali ainda querendo estar na terra, ainda ouvindo os pais chamando por elas, então reflete todo esse psiquismo nelas e elas ainda acabam sofrendo. Assim como mostra, por exemplo, nos livros de André Luiz, nos Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e até mesmo em nosso lar, que vai mostrar também determinados estados psíquicos de espíritos desencarnados que ficam presos a esferas de sofrimento, que ficam presos ao remorso, à culpa e não desfrutam das belezas dessas colônias, não desfrutam das coisas boas destas colônias e ficam presos nesses psiquismos, sofrendo, até que consigam se desvencilhar de tudo isso. Então, meus irmãos, vamos refletir a respeito disso. Há tantas moradas na casa de meu Pai. Jesus nos disse isso. Quantas moradas maravilhosas e lindas! Quando a gente começa a ler as descrições dessas moradas, os lugares, as músicas, eu fico tentando imaginar as músicas. As músicas, eles falam assim que nossos ouvidos ainda não ouviram tais melodias. Perfumes que nosso olfato ainda não sentiram. Então, imagina que quantos lugares maravilhosos, belezas infinitas, que esses espíritos quando vão e que voltam para nos dizer, não tem como descrever, porque eles falam que nós ainda não conseguimos conceber. E porque, muitas vezes, ainda nos prendemos à mágoa, à tristeza. Por que ainda nos prendemos a tudo isso? A esse psiquismo, a construir moradas tristes, escuras, de sofrimento. Então, meus queridos irmãos, vamos avaliar o que estamos construindo dentro de nós, porque é dentro de nós que se constrói essas moradas. É aqui que ela inicia, é aqui que eu começo a construir o meu paraíso. E só conseguimos fazer isso se nós nos atentarmos ao que Jesus nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o que Jesus nos ensinou? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso me amar. Eu preciso construir em mim essas moradas maravilhosas. Eu preciso construir no meu interior esse paraíso. Fazer brilhar essa luz.
E assim eu estarei seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque quando eu estiver assim, de preferência bem velhinha, tá? Apesar de que lá é muito bonito, né? Mas quando eu estiver assim, bem velhinha e que for desencarnar, que a gente possa pensar, olha, eu consegui construir dentro de mim um pouco uma morada bonita. Eu consegui não deixar preso dentro de mim mágoas. Eu consegui perdoar. Eu consegui, agora eu olho para aquela pessoa que me causava tanta irritação, eu não sinto mais. Eu não sinto mais. Eu já consigo olhar para ela sem me irritar. Eu já consigo perdoar. E isso é amar. É amar, gente. Não é assim, eu tenho que estar abraçando. Eu tenho que abraçar aquela pessoa que sempre me irritou. Eu tenho que estar pertinho dela. Eu tenho que estar dizendo que eu a amo. Não, isso é fingimento. Amar é perdoar. É não sentir raiva. Então, tudo que nos rodeia e que nos irrita, vamos trabalhar o perdão. Vamos trabalhar o perdão e assim nós vamos construir a morada dentro de nós. Essa tristeza que está aí dentro e que insiste em ficar te perturbando, essa melancolia, esse desejo muitas vezes de o que eu estou fazendo aqui? Podia ir para outro lugar. Não, trabalhe isso. Por que estou sentindo isso? Por quê? Isso é meu? Que afinidade eu estou construindo aqui? Que afinidade eu estou construindo aqui? Ai, meu Deus! Jesus, me mostra o caminho. Tu me disseste que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então me mostra o caminho, porque isso que eu estou sentindo não é o caminho. Nós, cristãos e espíritas, já temos consciência do caminho. Vamos trabalhar esse caminho, meus irmãos. Trabalhar a reforma íntima. Não deixar fazer morada na nossa mente, em nosso coração, a tristeza. Não deixemos. Em momentos de pandemia, que estamos reclusos muitas vezes e não podemos fazer o que fazíamos antes, estamos deixando fazer moradas, estamos tendo afinidades com pensamentos que não são nossos. Peça a Jesus, Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o caminho para estas moradas maravilhosas. Jesus, tira de mim, afasta de mim esse pensamento ruim. E vá trabalhar, meu irmão. Leia. Não posso sair para trabalhar porque estou em casa. Vá ler. Leia. Trabalhe à distância. Trabalhe ajudando o outro que está precisando de você. Mas busque uma forma de trabalhar o seu íntimo. De trabalhar a sua reforma íntima. Para que a sua afinidade esteja com aquelas moradas lindas, maravilhosas. Que Jesus, neste momento, possa nos abençoar. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos relaxar, fechar os olhos e agradecer. Agradecer pela vida, pelo amor, pela luz que nos envolve. Agradecer a espiritualidade pela fluidificação da água, que já foi depositada enquanto nós conversávamos, enquanto eu falava e vocês aí pensando nos sentimentos e nas moradas que estão sendo construídas dentro de cada um. A espiritualidade já estava trabalhando. Gratidão, gratidão por tudo que nos dá. Muita gratidão.
Que Jesus abençoe a todos e esteja com todos neste momento, para que juntos, de mãos dadas, possamos fazer uma caminhada para construir em nós e aqui mesmo no planeta um lugar muito mais lindo e muito melhor para se viver. Que assim seja, graças a Deus.